Alô, alô, maltinha! Agora já não passou muito tempo. Ainda bem, espero eu. Honestamente falando, ainda me estou a ambientar outra vez a isto, mas estou a adorar. O que é que eu ia dizer-vos? Bom ano. Independentemente de em que dia que isto saia, bom ano novo. Vamos fazer disto, como eu disse no Insta, que está alguns por aqui, não faço ideia. Sigam-me nas outras redes, elas vão passar. Tomara que 2026 seja mais caoticamente pacífico e menos puramente caótico. Porque o que é que foi este ano? De qualquer das maneiras, este vídeo é um update de leituras. Um grande update de leituras. Se eu não estou em erro, o último update de leituras que eu gravei e publiquei foi em julho. Eu tenho metade do ano em leituras para falar com vocês, portanto acho que convém começar. Vamos a isso. Eu confesso que tenho cabo do PC com o Goodreads aberto, para eu tentar dizer isto mais ou menos por ordem, para não me perderem. Vamos começar então pelo primeiro livro que eu li, desde o último update, que vai ser aqui o Given. Acho que uma das melhores coisas que fizeram este ano foi começar a trazer Given para Portugal. Eu amo este anime. Ele fala de música, de uma história de amor muito linda depois do luto e do trauma. E eu adoro estes personagens, eu adoro a forma como ele está escrito. E estar a ler o mangá está a ser incrível. Foi uma das leituras a nível de mangá mais marcantes do meu ano. Tenho o 1 e o 2. Preciso que a Midori traga o 3 com urgência. Mas, se eu não me engano, eu dei 4.5 a este. Até posso contar-vos aqui um bocadinho do que eu escrevi no Goodreads. Deixa eu ver. Ora, para ser justo, é um 4.5, mas gostei tanto e tão mais que dos últimos mangás que li que não me aguentei. A relação deles, a dor e o carinho e a preocupação. No quanto, mesmo sabendo o backstory, dou por mim cativada, curiosa, com os muito vagos vislumbres que o Mafuyo nos dá do passado dele. Imaginem, o Mafuyo é um dos protagonistas e ele tem um trauma muito, muito grande. E porquê é que isto está sem luz? Ui. Agora é que eu me percebi. Como eu estava a dizer, imaginem, o Mafuyo é um dos protagonistas e ele tem um trauma muito, muito grande de uma relação anterior. E é um personagem que, se tu não conheces a história, te dá um mistério e uma vontade de ler mais e mais, muito grande, pelo menos para mim, essa é a minha experiência. E eu já conhecia o anime até determinado ponto, coisa que eu, entretanto, também acabei de ver. Muito fixe. E mesmo assim, no primeiro volume, como ele ainda dá muitas poucas pistas, eu estava bem cativada. É muito, muito bom. Ou seja, Given foi uma das pérolazinhas a nível de mangá do meu ano. Aproveito e digo já também, que já li o segundo, como eu estava a dizer há bocado. Este foi um 5 estrelas, eu não neguei. Isto mete o primeiro concerto deles, que é tão inacreditável, que foi um 5 estrelas, foi incrível, foi o meu pequeno xodó. E entretanto, aquilo que me fez voltar a ver Given, revi a primeira temporada toda, revi os ovos que já tinha visto, só não revi o filme, porque o filme dá um bocado de ranço, e vi os últimos filmes, que também são Eu chorei. Pronto, é isso, eu chorei. Ainda na onda de mangás, porque se calhar o que me fez não parar de ler este ano, muito sinceramente, foi a minha paixão recém-descoberta por manga. Isto é My Hero Academia, não vai muito fora, vou ser bem sincera, não me lembro que parte da história é esta. Sei que dei um 4 estrelas, I guess. Sei do trabalho com a cabeça feita em água e o bom humor a zero. Só precisava disto realmente. Em agosto, porque isto ainda são as de agosto, oh my god, Ao menos em agosto eu li alguma coisa, não terminei um livro. Cruzes. Mas pronto, é My Hero Academia, é o meu anime favorito a longo prazo. Ainda não vi a última temporada, não vamos falar sobre isso que eu não estou pronta. Opa. Mas pronto, foi um 4 estrelas. A seguir, a My Hero Academia, continuamos em mangás. Eu sei que isto vai tornar-se repetitivo, mas sinais de afeto. O meu mangá de conforto de 2025, for sure. Eu também li o 3 e o 4.
Literalmente lidos na altura em que eles saíram, tanto um como o outro, graças à minha linda afilhada. Mas a gente já fala daquele. Pela minha indicação aqui, foi aquele que eu mais gostei, porque acho que foi o único de Sinais de Afeto que eu dei 5 estrelas. Isto é a altura em que ela está para dizer que gosta mesmo dele, que é apaixonada por ele. Este mangá é muito, muito querido. Eu comecei a ver o anime com o meu namorado, nós parámos entretanto. Mas pronto, Sinais de Afeto. E agora, com um vídeo inteiro dedicado a ele, temos Presa no Teu Olhar, da Eliana Souza, que foi o meu marco literário deste ano. Não porque foi o meu livro preferido, mas porque foi o meu primeiro recebido e eu tenho um carinho muito, muito grande. Tal como eu já falei no Insta convosco, é um livro leve e pesado ao mesmo tempo. A que eu dei 3 estrelas, com a questão de que ele é tipo um filme da Barbie misturado com uma novela portuguesa. Com uma escrita que eu ainda vejo que tem muito espaço para desenvolver, enquanto que a parte da criatividade já está muito, muito boa. Ou seja, é uma perlazinha, é alguém a que eu quero que deem atenção e que está a preparar uma surpresa nova para nós este ano. Ou seja, vamos dar apoio a autores portugueses. Opa, não, isto foi... Esta parte, quem viu isto, quem viu estas coisas, e espero que já tenham visto este, entretanto, sabe o quão inacreditável para mim foi uma pessoa entrar em contacto comigo para me entregar um livro com o objetivo de ter a minha opinião. Significa mesmo muito. E eu, é o que eu digo, eu sou muito grata e eu sinto-me muito, muito culpada de não ter dado o palco que este livro merecia que eu lhe tivesse dado, principalmente pela oportunidade que me deram. Sem tentar ser o mais lamechas possível, vou ser lamechas agora. Se eu tivesse palavras suficientes para descrever isto, eu descrevia. Provavelmente vai ser aqui que a gente vai perder mais tempo deste vídeo. Apaixonei pela Esperança foi um dos meus livros preferidos de 2025. A gente a seguir para a segunda parte do vídeo já vamos para as metas e favoritos e essas merdas todas. Ele fez-me tanto sentido. Se eu acho que Sinais de Afeto eu tinha escrito que me tinha feito sentido e por isso é que foi tão bom, apaixonei-me pela Esperança. Eu derramei a minha alma a ler este livro. Não foi o livro que mais me fez chorar, porque daqui fala, o Sam ainda ganhou o prémio. Mas... Eu lembro-me que eu não estava no momento de vida mais fácil do mundo quando comecei a lê-lo. Ele levou-me para aí 2 meses a ler, se eu não me engano. Mas foi incrível. Acho que não preciso dizer que dei 5 estrelas a isto. Cru, doloroso. E se calhar uma das demonstrações de amor mais puras e bonitas que eu alguma vez li na minha vida. Sem querer entrar em grandes detalhes, mas eu estava num momento em que uma pessoa muito, muito importante para mim não estava de todo bem, quando comecei a ler, e isso estava a afetar-me bastante, principalmente por preocupação, por empatia, e havia certos trechos que eu não consigo não ler para vocês, tipo, eu tenho que os encontrar. Tipo, eu nesta altura eu não estava a sublinhar quase nada, até porque eu estava a ler muito pouca prosa, e mesmo assim este livro ele está todo pintado. Esse abraço sempre que tem o sol nos olhos. Eu estou a pensar neste livro e estava a dar vontade de chorar. Vocês acreditam nisso? Vocês sabem que eu lembro-me de acabar este livro com o meu namorado sentado à minha secretária, eu acho que a fazer... Não, mentira, ele estava a ver uma série, a minha irmã estava a pintar livrinhos e eu estava a acabar isto e tipo a derramar-me completamente. Lembro-me da minha irmã gozar comigo e o meu namorado a fazer festinhas. E depois há aqui frases que me fazem bem sentido com ele, porque são descrições tão lindas de amor, de pura, tipo, paixão inocente, no meio de uma dor gigantesca. Que, para quem não conhece este livro, ele passa-se num hospital, num grupo de pessoas que são basicamente doentes terminais. Ou seja, a gente começa o livro a saber que esta gente vai morrer. Isto não é um spoiler, sequer. Ela é o verso que rima no poema da minha história. Isto faz-me lembrar um poema do meu livro. Tanto que eu tenho aqui escrito o título, verso do meu poema, que é sobre a minha afilhada de banda. Opa! Quero que ela veja como eu a vejo. Ela quer que eu veja o mundo como ela o vê. E tipo, o que eu escrevi na altura no Goodreads foi que eu li este livro e eu pensei,
Se há pessoas a dizerem que a literatura traduzida é má, não é tão boa quanto a original, não consegue captar o sentimento, eu não sei. Eu vou ser sincera. Até lá eu vou ter que descobrir quem é que traduziu isto, porque, epá, eu não li o original, mas isto é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. E está tão... Ler faz-te feliz, ler faz-me sentir. Exato. Ai, mãezinha. Tipo, porque quando um escritor te oferece um presente tão precioso quanto é o seu trabalho, oferece-te a sua confiança, o seu controle, o seu coração no papel. Eu sou apaixonada por este livro. Eu acho que ainda vou mudar uma coisa no meu top 10. Vocês acreditam nisso? Acreditam que eu estou a fazer um vídeo com o top 10 feito à minha frente e ainda estou a ponderar, tipo... Ah, é esta frase. Não há muito que possa fazer por ele, mas posso ser outro corpo, outra alma, para ele saber que não está sozinho. Em suma, este livro foi uma bomba. Eu não o li em um mês, eu não o li em 2 semanas, eu não o li em meia dúzia de dias. Eu levei quase 2 meses a lê-lo, talvez mais. Isto foi num mês em que eu não acabei um único livro, foi em setembro. E eu sou completamente apaixonada por esta história. Eu provavelmente nunca serei capaz de a reler, mas ela é indescritivelmente boa. E eu só tenho pena de não ter lido isto mais cedo. Mas ao mesmo tempo penso que foi tão boa pelo quão sentido me fez naquele momento. E agora vamos a um ambiente um bocadinho mais leve, porque voltamos para os mangás, mas mesmo assim não vamos muito à leveza. Estes por acaso foram os 2 seguidos, primeiro e segundo, de O Verão em que Ícaro Morreu, da Summer Ícaro Died. Eu vi o vídeo de react deste anime no canal do Danny. Na altura fiquei tipo... terror, gay e triste. Quero. E depois aconteceu o concerto do Shonen, que eu fui para Lisboa com a Nemi, e eu vi este na FNAC do Vasco da Gama. Talvez na do Vasco da Gama. Essa aquela gigante. E eu pensei em comprar, mas depois estava já tão carregada que fiquei, não, depois compro. Depois descobri que eles tinham saído os 2. Entretanto já saiu o terceiro. E eu já mandei vir. É uma das minhas últimas obsessões. Tenho o anime visto basicamente a meio da única temporada que saiu ainda. Esta criatura morreu. Volto a dizer, isto não é um spoiler. Descobres isto em menos de nada. Esta criatura era o melhor amigo dele. Claramente a relação deles tem ressalvas no sentido de... Era claramente uma amizade com segundas intenções. Até agora eu ainda não percebi qual dos 2 entre eles tinha mais segundas intenções. Mas ele morreu. E isto é sobre luto, mas ao mesmo tempo é completamente ficcional e um bocado creepy. E eu estou a amar. Eu dei 5 a este, eu dei 4 a este. Ficamos por aqui. Pronto, e agora o próximo também é um 5 estrelas. E é um 5 estrelas em que eu tenho muito a dizer, mas ao mesmo tempo do qual eu não tenho muito que eu me lembre dele pormenorizadamente. Salvo algumas coisas muito específicas. Príncipezinho. Uma das minhas metas deste ano era ler mais clássicos. Era ler um clássico, aliás, como eu fiz o ano passado com Jane Eyre. Eu amei este. Muito, muito, muito. Foi doloroso, e foi sentido, e foi inocente. E o Príncipezinho é uma coisa que tem um valor emocional tão grande para mim, porque eu só me lembro do desenho animado que dava na altura em que eu era pequenina. Se eu conseguir achar uma foto em meio de foto tipo dos bonecos e assim, porque acredito que principalmente quem é da minha geração e que havia muito zigue-zague lembra-se do desenho animado da Príncipezinho. E depois é engraçado estares a ler e a perceberes o que é que foi inspirado ali. Pronto. Se existir forma de não se ser completamente cativado por este livro, desconheço-a e confesso que também não me desperta grande curiosidade de conhecê-la. A pureza de contos feitos infantis, feitos inocentes, tem sido uma paixão literária recém-descoberta este ano e amei tanto ler O Príncipezinho quanto julgava. É verdade, eu nunca tinha lido O Príncipezinho. Eu já vos disse, eu sou uma leitora com uma história complexa. Coisas que me remetem à infância têm um lugar muito especial.
Sempre. Mas a doçura profunda de uma criança que teme, a incompreensão de um cérebro adulto que se julga total conhecedor, a profundidade de metáforas leves e os personagens, a raposa, o raio da raposa, que eu consigo ouvir o dobrador da minha cabeça, ou dobrador, eu nem me lembro, tipo. O que vale é que se para parar de respirar e ao voltar a ler com vontade verdadeira, se volta bem. Basicamente, eu lembro-me que eu comecei o Príncipezinho, acho que mais ou menos ao mesmo tempo que eu comecei, eu apaixonei pela Esperança. Porque eu comprei o Príncipezinho na mesma altura que eu comprei o Freedom, que está aqui em cima depois. E que eu comprei o quarto de My Hero e que eu comprei acho que o terceiro de Sinais de Afeto. Foi um dia que comprei bué livrinhos pequeninos que eu tinha vontade. E este livro custou para aí 3€ nas promoções da FNAC. E eu sabia que eu queria uma edição querida do Príncipezinho e que eu quero um dia dá-lo à minha irmã. Porque eu sabia que era uma história que ia significar muito para mim, derivado ao valor emocional para mim a nível de infância, mas é uma história que significou muito para mim também, pelo ponto de vista infantil. Que foi mesmo tipo, foi como eu escrevi ali. É uma coisa que se tornou mesmo importante para mim e que foi uma grande paixão deste ano. Foi questões infantis, voltar à infância, livros com pontos de vista de crianças, essencialmente. Bem, depois disto vem realmente o quarto livro de Sinais de Afeto, que eu acho que, se não me engano, foi aquele... Não é que eu tenha sido o que eu gostei menos, mas eu acho que estava menos atenta. Foi naquela fase em que eu estava a ler de forma um bocado tremida. E tipo, eles são os amores. Foi a cena da viagem, é bem querida. Eu estou mortinha para ver o anime, porque... são tão adoráveis. Ele é tão protetor com ela é tão docinha. E tipo, é uma coisa bem típica da anime, nesse sentido, porque é normal a rapariga ser fofinha e assim. Mas ao mesmo tempo é tão querido, quase puro, no sentido de que vê-se que é uma pessoa com muita vivência e uma pessoa que não pôde tê-la quase nunca. E é engraçado. Eu pelo menos tenho tido mesmo grande conforto com Sinais de Afeto. De qualquer das formas dei 4 estrelas. Claro que dar 4, 5, 3 estrelas a mangás é um bocadinho diferente, para mim pelo menos, do que é dar 4, 5, 3, 3,5, whatever, a romance, a prosas maiores, a poesias, o que for. Porque pronto, pelo menos para mim é mais fácil de gostar dos mangás, no sentido de que eu, se compro um mangá, normalmente já sei que gosto, ou já vi alguma coisa, ou já sei que é mais ou menos o meu género. What fucking ever. Vamos falar do único livro que eu não tenho aqui. E eu tenho uma relação um bocado complicada com ele. Eu depois ponho aqui a foto, mas é o Olá Fala Oliver. Quando eu vi que este havia sair, eu fiquei para lá de tipo... quê? Porque quem viu os updates literários do ano passado, a falar de 2024, sabe o quão apaixonada por Daqui Fala Sam eu sou. Os personagens são incríveis, foi uma história que me tocou imenso, que me deixou para lá de triste e apaixonada, e é muito, muito linda. É uma coisa que me... aquilo é tão identificável, no sentido de que eu acho que é uma história tão quase banal, com coisas de ficção, pronto. Mas é uma coisa tão identificável, tão imaginável, quando tu consegues mesmo calçar aqueles sapatos. E eu não sei explicar, eu não senti o mesmo com Olá Fala Oliver, não sentia, Eu fiquei triste, porque eu gostava muito do personagem do Oliver, ainda que fala Sam, e eu dei 3,5 a este livro mais pelo emotional attachment, e foi o que eu escrevi no Goodreads e que eu depois também disse no Insta. Eu acho que o problema principal daqui fala Oliver, de Olá Fala Oliver para mim, foi ter sido uma continuação daqui fala Sam, porque eu sinto que eu ia com muita sede ao pote. Ou seja, sem querer coisa, porque eu acho que não é uma má história. O Oliver e o Ben são muito queridos. Talvez seja o facto de que a cena das viagens no tempo não é tanto para mim, mas não foi tanto a minha cena. Eu dei um 3,5. Foi ali um mediano e eu sinto que me desiludi porque eu gostava demasiado do primeiro. Acho que é mais por aí. Do Given 2 eu já vos falei, ou seja, o meu 5 estrelas de mangá. Se calhar mais puramente 5 estrelas de mangá. E acabei de não perceber que eu não tirei o marcador daqui.
acho que o meu primeiro nem marcador tem. Isso é um bocado triste. O meu primeiro não tem marcador. Bué sad. Porque, epá, é o problema de comprar livros mesmo nas livrarias físicas. Há boa gente que é parva e rouba porcaria dos marcadores, meu. Às vezes eles caem também. Eu já trabalhei numa livraria. Às vezes acontece, às vezes eles caem. Mas isto tudo para dizer o quê? Given é incrível, é sobre música, é gay, é sobre luto e é sério. Eu nunca mais vou esquecer que a primeira vez que eu ouvi as músicas de Given, eu nunca tinha visto nada do anime, eu fartei-me de chorar. E da outra vez estava a rever aquilo e estava a chorar outra vez. Ah, meu Deus. Eu acho que estava a mostrar, tipo, a Mafia Song, a primeira, ao meu namorado e eu acho que chorei outra vez, que é bem provável, não me surpreenderia de todo. Inacreditável. Inacreditável o quão ameixas. E estamos oficialmente no último livro do ano. Depois de dispersar muito, depois de um vídeo de tipo uma eternidade, Quarto Escuro. Foram 5 estrelas. Eu tenho pontaria. Os últimos 2 então, olha, daqui, Given e Quarto Escuro. Não conhecia a autora, não conhecia o trabalho, não sabia que era premiada, nada. Isto não foi um livro que eu comprei, isto foi um livro que me ofereceram em amigo secreto da banda. Porque, claro, as pessoas da Filarmónica conhecem-me bem. E conhecem-me mesmo bem. Epá, eu só consegui pensar que isto era tipo uma mistura do On Jackie com o Paz Tras Paz do Afonso Cruz. Foi engraçado de ler. Eu não estava à espera. Eu comecei a ler e fiquei assim um bocado de coisa com aquilo que os personagens que o personagem narrador chamavam ao irmão. E fiquei bem tipo, what the fuck? Mas depois, epá. Eu acho que isto merece mais reconhecimento. Eu acho que adoro, oficialmente, que é uma das minhas coisas preferidas, livros que são narrados do ponto de vista de crianças, adolescentes, jovens, pessoas inocentes, pessoas que estão a tentar achar bondade no mundo e coisas boas e que te dizem tipo as maiores piadolas de merda e depois se saem com... Estou a olhar para a mãe e consigo ver que ela passaria por aquilo tudo no teu lugar. E de repente eu estou de lágrimas nos olhos a ler um livro de entradas de diário de um miúdo que tem o irmão mais velho em coma, mas que o trata por pato bravo. É muito, muito bom. Foi 5 estrelas. É irónico, tem piadinhas, tem gírias muito comuns a nível de coisas em que a gente consegue muito rever-se facilmente, pelo menos a meu ver. De famílias, de núcleos, de pais a tentarem proteger os filhos mais novos, a tentarem achar o que é melhor para eles. Eu adorei mesmo. Só agradeço ao Duarte e à Ana porque eles são incríveis e acertaram tipo no livro que eu precisava de ler para me apaixonar por ler outra vez. Porque tipo, eu tenho outras coisas para falar com vocês sobre livros que eu estou a ler neste momento e que vieram comigo de 2025 para 2026, mas eu sinto que este livro me lembrou o quanto eu sou apaixonada por literatura. Porque foi muito bom. Acho que consigo perceber perfeitamente porque é isto, porque é premiado. Foi o meu último livro do ano. Então, estes 3 princesos que aqui estão na minha mão são os últimos livros que eu comecei em 2025. O primeiro deles é When Harry Was Here. O meu namorado sabe que eu adoro o Dustin. Foi aprender de anos. Tenho uma história muito engraçada que eu descobri que ele me ia dar o livro através do site da FNAC no PC dele. Eu sou um desastre. Sem querer fazer já o que eu faço, que é, por gostar do autor, dar assim tipo uma expectativa do caraças, porque já me desiludi um bocadinho com o Olaf Oliver. Mas acho que este vai ser mais a cena pesada que eu, a nível emocional, estava à espera com o Olaf Oliver. E acho que por isso vou gostar mais. Não é porque necessariamente eu quero que os livros sejam todos tristes, é porque com o que eu estava à espera teria ido mais ao meu encontro e eu estou a gostar bem deste. E é o primeiro dele que eu vou ler em inglês, portanto, vamos ver. É o que está mais no iniciozinho, porque eu depois, entretanto, peguei muito nestes. Frieden! Comprado para aí a meio do ano passado, mesmo na altura em que eu basicamente parei de postar, parei de partilhar tudo.
Foi no mesmo dia do Príncipezinho, como eu disse há bocado. Não está a ser o que eu estava à espera. Estou a gostar. Está quase acabado. Eu até achava que ia acabá-lo antes de gravar este vídeo, mas olhem, não. Cá estamos, não é? Então... E... Afterglow. Quem me viu falar neste vídeo, que foi para aí um dos primeiros quando eu comecei a regularizar-me mais ano passado, sabe que eu sou apaixonada por Golden Boys. A Babi, o ano passado, numa das últimas vezes cá veio, deixou-me o Afterglow dela em inglês. Mas eu sabia que queria a continuação em português porque me ofereceram em português na altura. Então, quando uma das minhas afilhadas me deu um livro que eu já tinha, eu troquei pelo Afterglow. Isto ela sabe, tadinha. Fiquei mesmo triste. Não por ela me ter dado um livro que eu já tinha, mas porque vi na cara dela que ela ficou tipo... não. Tadinha. Foi tipo na nossa troca de prendas muito linda. Mas... eu adoro o Saulo, Gabriel, o Heath e o Reese. Eles são incríveis. Eu espero estar certa quanto ao que vai acontecer neste livro com certos dois personagens que eu adoro. Mas vamos ver. Eu até podia já ter perguntado à Mavi porque ela já leu. Aquilo é dela. Mas eu não quero perguntar. Porque eu não quero ficar triste antes de ser eu a ler. Não digam nada nos comentários, pelo amor de Deus. Quem já leu isto não diz nada. Não diz nada. Da próxima vez que eu falar com vocês sobre livros, aposto que isto já vai estar lido. Qual é a conclusão a que eu cheguei neste momento? Se isto está sequer perto... Mãezinha do céu. Não, eu vou ter que fazer 2 vídeos. Cliquem alguns por aqui para a parte 2. Deem like, comentem, partilhem. O próximo vídeo é sobre metas literárias. Até à próxima, maltinha! Eu gosto disto. Eu tinha saudades disto.